Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Senhor Deus, mais essa oportunidade que temos de ouvir a Tua voz. E te pedimos como Teu povo, Senhor, que tudo que falamos, tudo que pregamos, toda a Tua palavra que é trazida, Senhor, ao nosso coração, que elas sirvam de instrumentos de transformação, mudança e crescimento em nossas vidas. Não permita, Senhor Deus, que estejamos ouvindo a Tua palavra em vão, mas que ela, Senhor Deus, alcance o propósito desejado na vida dos filhos de Deus. Fica conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Senhor, nos faz lutar por essa vida abundante, Senhor, que o Senhor tem nos dado em Cristo por meio do Espírito. Abre os nossos corações, as nossas mentes, para que a Tua palavra faça parte de nós, ó Pai, e sejamos movidos por ela. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje, como temos sempre feito, voltamos à exposição de Provérbios, que paramos no final do ano passado, né, em Provérbios 14, 18. E hoje a partir de hoje, nós vamos desenvolver os versos 19 a 24. E eu queria fazer essa leitura do verso 19 a 24, lembrar algumas coisas do capítulo 14, entrarmos na introdução dessa subunidade, mostrando a unidade temática dela e partirmos para a sua exposição. Diz assim a palavra do Senhor: os maus inclinam-se. Eu vou ler a partir do verso 18, porque apesar do verso 18 fazer parte da outra subunidade, ele é uma ponte para o verso seguinte. É como se fosse uma introdução. O final da última subunidade é a introdução para a subunidade posterior. Isso acontece muitas vezes aqui na estrutura que Provérbios, que o poeta sagrado desenvolve. Diz assim: os simples herdam a justiça, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a riqueza coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. Bom, só lembrando, o tema desse capítulo 14, o tema geral do capítulo 14 é vivendo em sabedoria. E dentro desse tema nós vimos as subunidades que se desenvolvem lá do verso 1 ao verso 7, que era andando em sabedoria. Do verso 8 a 14 era não andando pelo que vê, ou seja, andando em sabedoria, andando pela fé, não andando pelo que vê. Os versos de 15 a 32 são as caracterizações e consequências contrastantes de um comportamento social. Todos esses paralelos aqui, eles estão de forma opositiva, colocando o justo versus o perverso, mostrando o caminho do justo e mostrando o caminho do perverso. E a gente viu que essa estrutura antitética, opositiva entre justo e perverso, começa no capítulo 10, logo após o prólogo, que são os primeiros 9 capítulos. Então, essa última unidade do capítulo 14, que vai do verso 15 ao verso 32, ela pode ser analisada da seguinte forma, e nós já começamos a desenvolver isso, no verso 15, que são subunidades dentro dessa própria subunidade. Versos de 15 a 18, contrastando caracterizações da sabedoria e seu comportamento ético, ou seja, entre o justo e o perverso. Os versos 19 a 24, que nós vamos desenvolver agora, contrastando as consequências do comportamento social do justo e do perverso, usando principalmente termos éticos, ou seja, termos da lei. E o verso de 25 a 32, fechando essa subunidade, que é dividida em 3 subunidades ainda, contrastando caracterizações e consequências da vida ou morte na vida do justo e no perverso.
A visão dessa subunidade, verso 19 a 24, o propósito dela é advertir o jovem a se manter firme numa boa conduta ética e a rejeitar o mal. E por que isso? Porque a providência divina recompensará a boa conduta ética e castigará o mal. É interessante nós prestarmos bastante atenção, e isso é uma coisa que o livro de Provérbios vai apontar muito para a justiça de Deus, para o juízo de Deus. E esse juízo sendo administrado de várias formas, até também por meio da providência divina. E o que significa providência? Essa palavra dicionarizada significa, num conceito geral, uma disposição prévia dos meios necessários para a consecução de um fim. Num sentido religioso, ainda numa perspectiva dicionarizada, significa ação pela qual Deus conduz os acontecimentos e as criaturas para o fim que lhe foi destinado. Dr. Herbert Campos, ele escreveu um livro que fala só sobre isso, providência divina. E nesse livro ele define providência divina da seguinte forma. Ele diz assim: a atividade do Deus triuno, por meio do qual ele provê as necessidades das suas criaturas. B, preserva todo o universo criado. C, dirige todos os caminhos individualmente. D, governa toda a obra das suas mãos. E é esse tema que nós vamos desenvolver aqui: retribui todas as obras mais. E F, concorre com todos os atos de suas criaturas racionais, sejam atos bons ou maus, de modo que nada escapa ao seu controle. E acrescento eu, concorre para que a sua vontade seja realizada, apontando para aquele último dia, que é o dia do Senhor. A providência divina, e nós vamos ver isso não trabalhando tematicamente a providência, mas no desenvolvimento desses versos, vai nos dizer que Deus reina e que todas as coisas, portanto, devem resultar na glória do seu nome e na felicidade do seu povo. Esse verso aqui vai apontar para essa verdade da Sagrada Escritura a respeito dos atos de Deus nesse mundo. Os maus inclinam-se perante a face dos bons e os perversos à porta do justo. Observe que esse conjunto aqui, essa subunidade, ela vai tratar dos relacionamentos pessoais diferentes em termos morais e também socioeconômicos, que ele vai falar do trabalho. E aí, voltando à exposição anterior e entendendo o verso 18 como uma ponte para os versos 19, uma introdução, vamos dizer assim, de uma subunidade para outra, para o verso 19 ao verso 24, nós vamos perceber que o verso 18 promete uma coroa aos prudentes, e que isso se repete no verso 24, aos sábios a riqueza é coroa. E aí esse termo prudente é um termo correlato, um termo ético para sábio. Olhando dentro dessa perspectiva, em termos conceituais, nós vamos ver que os versos 18 e 19 e os versos 23 e 24, eles vão formar pares de provérbios. Perceba aí, os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos juntam as portas do justo. Ou seja, os prudentes se coroam de conhecimento, por isso os maus vão se inclinar diante da face dos bons. E os perversos vão se inclinar junto às portas do justo. Veja o verso 23. Em todo trabalho aproveito, mas meras palavras levam à penúria. Aos sábios a riqueza coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. Perceba que o primeiro associa a coroação dos justos ao ato dos malfeitores se curvarem diante dos retos. E o outro par, fechando essa subunidade, liga o lucro do trabalho árduo à coroa de riqueza usada pelos sábios. E essa relação que nós estamos vendo aqui é que torna essa subunidade tematicamente progressiva. Porque
porque ele lança uma ideia, uma premissa, uma proposição, uma verdade, e desenvolve aquela verdade progressivamente, indo para outros caminhos, ou seja, concluindo, acrescentando aquele ensino outras coisas que estão ligadas, e aqui a questão do trabalho. Além disso, os versos 19 e 22 formam uma estrutura interna, expressando o mesmo conceito e repetindo as mesmas palavras: mal, bom e bem. E é uma das formas que o autor sagrado faz com que aquela subunidade ela fique concentrada tematicamente no mesmo tema, apesar de desenvolver outros subtemas dentro do tema maior da subunidade. Então ele expande. Por isso que muitas vezes, quando nós lemos os provérbios, achamos que esses provérbios eles são premissas, são ditos separados, mas eles estão sendo ligados por características e por comportamentos éticos, apesar de estar falando de um determinado assunto e um outro determinado assunto, e eles dois, por mais que serem distintos, ele falando sobre os maus perante a justiça sendo feita, né? E o outro lado, a questão do trabalho, mas essas coisas estão relacionadas com o quê? Com os justos, com os ímpios. E a temática, ela se junta, porque o propósito é mostrar o caminho do justo e o caminho do perverso. Entre esses dois versos, essas duas estruturas, temos outros par de versos, dos versos 20 e 21, que vai se aplicar à proposição geral do verso 19. Os maus inclinam-se perante as faces dos bons, ao verso 20. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. E aí você vai perceber, na exposição a gente vai ver isso de uma forma mais clara, que há uma ligação desses versos com o tema geral dessa subunidade, e esses dois versos eles estão ligados por um artifício poético em que rico e feliz são pronúncias muito semelhantes, que nós chamamos na análise literária de aliterações. E assim, por meio desses elementos, ele faz com que toda essa subunidade ela esteja vinculada ao mesmo tema. Perceba também que a palavra vizinho é repetida no verso 20 e 21. Então, o propósito dele é juntar essas realidades, aplicando ao tema geral, dando uma visão unificada de uma temática progressiva daquilo que ele quer apresentar, mostrando várias facetas do caminho do justo e do perverso. E tudo isso dentro desse tema maior, que é o contraste de comportamentos sociais e as suas consequências ligado ao justo e ao perverso, onde a providência divina é administrada. E é a partir dessa estrutura que ele vai começar a dizer assim: os maus inclinam-se perante as faces dos bons e o perverso junto às portas dos justos. Falar sobre o verso 19, precisamos lembrar do verso 18. Por quê? Porque o conceito segundo o qual os prudentes são coroados com conhecimento, no verso 18, será intensificado para o ato dos malfeitores se curvarem diante das pessoas boas, ou seja, dos prudentes, como fariam diante dos reis. Uma coisa como consequência da outra. Os prudentes se coroam de conhecimento, por isso os maus inclinam-se perante a face dos bons. Por mais que não exista vamos dizer assim, uma relação direta de conclusão e consequência, essa é a ideia que o autor sagrado quer passar. A ligação temática desses versos sugere que, por meio do conhecimento, os prudentes estão ligados a esse termo ético justos e ao termo ético bom. O prudente aqui é o homem justo, é o homem bom, e que pela falta de compromisso com a sabedoria, os simples, no verso 18, serão associados
com malfeitores e perversos. Veja, há uma oposição aqui. E muitas vezes o autor sagrado vai se utilizar de elementos, de palavras ou de conceitos mais firmes, às vezes mais brandos, tanto para se referir ao perverso, quanto para se referir ao justo. E nesse paralelismo aqui, os maus são os perversos e os bons são os justos. Ou seja, aqueles que inicialmente não andam no caminho do Senhor, não estão preocupados com aquilo que a palavra do Senhor, o Senhor os orienta, enquanto o justo é aquele que está preocupado e vive segundo a sua instrução. E nós vemos muito isso no livro de Provérbios. Se você pegar aí Provérbios capítulo 2, verso 20, ele diz assim: assim andarás pelo caminho dos homens de bem. Homens de bem aí é a mesma palavra que é usada aqui para bons. E guardará a vereda dos justos. Os justos são chamados de homens de bem, de bons, né? Como diz aqui o verso 19, os maus inclinam-se perante a face dos bons. O capítulo 4, verso 14 de Provérbios diz assim: não entre na vereda dos perversos, nem siga o caminho dos maus. Então nós estamos vendo aqui duas classes de pessoas. E o autor sagrado ele quer deixar isso bem claro, quer mostrar essa distinção. O caminho do ímpio, dos homens perversos, dos malfeitores, dos simples. O caminho dos prudentes, dos sábios, dos justos, daqueles que amam o Senhor. E é interessante nós entendermos, quando o livro de Provérbios usa essa palavra bom, atribuída a uma pessoa, olha que interessante, né? Às vezes eu pelo menos sou assim, quando falo em bondade, o bom, o fulano é bom, às vezes o texto da Escritura falando, né, do homem bom e tal, me lembro logo da perversidade que existe no nosso coração. Nós não somos bons por natureza. E essa bondade aqui que o provérbio está atribuindo a nós, né, homens de bem, ela se refere exclusivamente àquilo que Deus fez em nós, não aquilo que nós somos por natureza. Porque todas as vezes que essa expressão é usada, tem-se em vista uma excelência ética e moral que é apreciada por outras pessoas. E essas pessoas assim qualificadas servem ao bom propósito que Deus esperava no comportamento humano. Essa é a visão de Provérbios com relação à palavra bom. Por isso que termos correlatos como justiça, retidão e honestidade estão relacionadas a essa expressão. O homem bom é aquele que pratica a justiça, é aquele que pratica a retidão, é um homem honesto. Agora, percebam que Moisés vai falar em Deuteronômio capítulo 12, verso 28, traduzindo essa expressão, esse sentimento. Abra aí, diz assim: guarda e cumpre todas essas palavras que te ordeno, para que te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, quando fizerem o que é bom e é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Ou seja, o homem bom é aquele que faz aquilo que é reto diante do Senhor. Deuteronômio 12, 28. Os bons e retos são aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que são obedientes à sua palavra, os que guardam a aliança do seu Deus. E eu não sei o que passa na sua cabeça, mas às vezes, quando eu vejo essas questões na Bíblia, a Bíblia chamando os homens de bons, nós olhamos porque a palavra de Deus nos diz que nós não somos bons por natureza. Essa bondade também está relacionada à relação que nós temos com Deus, principalmente quando nós reconhecemos o nosso pecado. Essa bondade se manifesta na nossa vida. Nós somos homens de bem porque reconhecemos o pecado que cometemos e nos colocamos diante do Senhor clamando
pela sua graça, pelo seu perdão. Isso representa o comportamento de um homem de bem, de um homem bom, um homem que reconhece o seu pecado, busca arrependimento, e abandona a prática do pecado. E isso é o contrário daqueles que são apóstatas, porque nós aqui em Provérbios temos dentro da classe perversa duas pessoas, e eu acho que o sentido maior aqui, quando nós falamos e colocamos o justo e o ímpio, são aqueles que abandonaram a lei do seu Deus. São aqueles apóstatas que abandonaram o ensino, a palavra de Deus das suas vidas, estando dentro da comunidade da fé ou não. Porque muitas vezes nós achamos que aqueles apóstatas são aqueles que estão fora da igreja. E com certeza. Mas muitas vezes, no nosso ambiente, no nosso meio, temos crentes nominais. E esses são ímpios também. E Provérbios fala desses também. Desses que abandonaram a aliança do seu Deus em seu coração. Visivelmente, parece que não. Mas dentro de si, já lançaram de mão o jugo do Evangelho. Ao contrário esses homens de bem são aqueles que guardam a aliança e agem no melhor interesse de Deus e dos outros seres humanos, e não de si mesmo. E aí nós temos o princípio dos 10 mandamentos. Quando o poeta sagrado escreveu esses versos, ele queria motivar os jovens, motivar os crentes a se juntarem àqueles que servem à comunidade mediante a verdade paradoxal de que eles se tornarão a classe dominante e os egoístas se inclinarão perante eles como súditos servis. E eu estou usando uma expressão aqui que Bruce Waltke usa, verdade paradoxal. E que é paradoxo? Paradoxo é uma realidade aparente. É um pensamento com proposição que contraria os princípios básicos. Ou seja, o que nós temos aqui com essa fala de Bruce Waltke, quando ele diz que o texto aqui motivava os jovens a servir a comunidade mediante a verdade paradoxal, ou seja, que eles se tornarão a classe dominante e egoístas se inclinarão perante eles como súditos, porque na realidade é o contrário que a gente vê. Os nossos olhos tendem a ver o mal prevalecendo e os ímpios saindo vitoriosos. Mas a Escritura está fazendo com que nós e esses jovens, aqueles jovens que estavam saindo de casa, como é a perspectiva aqui do livro de Provérbios, Salomão falando para o seu filho, na realidade era o mestre falando para o seu discípulo, que agora iria caminhar sozinho, que a verdade dos fatos muitas vezes não é aquela que se manifesta com os nossos olhos. Bruce Waltke diz que os súditos culpados se inclinam perante seus senhores triunfantes, como os irmãos de José se inclinaram perante ele, não só eles, mas temos outros exemplos aí na Escritura que confirmam essa sentença, de que os maus vão se inclinar perante a passo dos bons. E eu gostaria de apresentar alguns textos da Escritura que mostram essa realidade, que a Escritura não pode falhar. Veja o que Gênesis capítulo 42, verso 6 vai dizer. Gênesis 42, 6. É a história de José. Lembram que os irmãos debocharam e caçoaram dele quando ele disse que o seu pai, a sua mãe e seus irmãos iriam se prostrar diante dele? 40 anos depois, a visão que ele teve se realizou. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos José
vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. E isso aconteceu não só uma vez. Gênesis 43, 28. Quando ele indaga os seus irmãos a respeito do seu pai, eles assim responderam: vai bem o teu servo? Nosso pai vive ainda? E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Abra Êxodo capítulo 11, verso 8. Veja o que aconteceu com um povo que foi oprimido. O povo de Deus foi oprimido por Faraó. Moisés e Arão, agora à frente do povo, pelo mandato do Senhor, tem que confrontar constantemente Faraó. E no capítulo 11, verso 8, diz assim: então todos os teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai, tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Ele disse para Faraó e seus oficiais que eles iriam se inclinar, eles iam se prostrar diante dele. E aquilo que ele estava agora pleiteando, com grande dificuldade, e que havia uma oposição com relação a isso, eles iriam fazer isso e rapidamente. Abre Esther, capítulo 7, verso 7. Esther, capítulo 7, verso 7. Esse texto de Esther, ou seja, o livro de Esther, são um dos poucos livros em que o autor sagrado não fala da ação de Deus por trás da história. Se nós compararmos o livro do Apocalipse com o livro de Esther, nós poderíamos ter dois momentos aí, porque ao mesmo tempo que em Apocalipse os fatos são narrados, são apresentados, você vê o que está acontecendo no céu para que aquilo que está sendo descrito aconteça. As trombetas, os anjos, essas coisas nós não vemos. O livro de Esther não mostra essa parte. O livro de Esther não mostra Deus agindo visivelmente, mas invisivelmente, por meio da sua providência. Veja o que diz: o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado. Tornando o rei do palácio a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã. Ou seja, ele se prostra diante de Esther para pedir pela sua vida. Os maus se inclinando perante a face dos bons. Essa realidade nem sempre se mostra como nós gostaríamos, ou como muios engendram o evangelho de uma forma triunfalista. Tem até uma música que é deprimente, essa música, porque não mostra a justiça de Deus, mostra o egoísmo profundo no coração vingativo. Você vai chorar, você está rindo da minha derrota, você vai chorar na minha vitória. Essa música é deprimente. Ela mostra um triunfalismo não compreendido diante da realidade que a palavra de Deus nos mostra entre a luta do justo e do ímpio, a perseguição da igreja, porque todo o tempo nós somos perseguidos, ou seja, fisicamente, uma perseguição física clara, ou a perseguição em que se mostra a aversão ao comportamento e às ideias cristãs. E a gente vai ver que muitos provérbios afirmam ou sugerem que o perverso prospera enquanto o inocente sofre.
E aí eu volto mais uma vez para Bruce Waltke. Comenta ele que o livro de Provérbios reconhece que há ocasiões em que o mundo se encontra moralmente desordenado, mesmo porque o mundo jaz no maligno. Mas isso não quer dizer que o mal, os ímpios e os homens corruptores prevalecerão. Mesmo nesse mundo desordenado, por causa do pecado em que foi lançado, Deus governa soberano e não abandona o seu povo, não deixa de exercer a sua justiça. Abra o Salmo 125. Salmo 125, no verso 3. É interessante porque o salmo lido hoje, na leitura devocional, ele vai falar também, ele vai tocar nesse tema, quando diz assim, 92:7, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Verso 9, eis que os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Nesse mundo desordenado, e essa desordem é por causa do pecado, Deus governa soberano e não abandona o seu povo. Ele não deixa de exercer a sua justiça sobre o seu povo nesse mundo. Veja aí o verso 3, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. E aí, quando nós olhamos o contexto desse salmo, e até o que nós estamos falando aqui em Provérbios, por força ou poder, o cetro dos ímpios pode prevalecer por determinado período. Mas eles não ficam sem o devido castigo ou reparação de Deus. E isso conforme a sua determinação e os limites delimitados por ele. Se nós olharmos o verso, ou seja, o capítulo todo do Salmo 125, ele vai dizer assim, preste bem atenção, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos justos, não, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á, Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Quando nós olhamos o texto aqui, cetro aqui se refere ao governo dos conquistadores sobre as terras que ocupavam. E aqui nós podemos ter uma referência ao exílio, quando Deus permitiu que outros povos assumissem temporariamente aquele território judaico. Não obstante a isso, Deus puseram um limite ao governo deles e não permitiu que o cetro estrangeiro permanecesse indefinidamente. E nesse período, havia pouca glória do império davídico e salomônico. Perceba aí na segunda parte do capítulo 125 do Salmo, nos diz que se o governo dos ímpios continuasse com grande extensão de tempo, os justos começariam a invejá-los e a volver suas mãos para o mal. É isso que acontece quando a injustiça prevalece. Quando a justiça retarda ou é leniente, o mal avança. Deus sabe disso. E isso está dentro da economia e do propósito de Deus. Por isso a promessa que nós vemos aí no verso 3. E aí no verso 4, no verso seguinte, quando ele diz assim, Salmo 125, verso: faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. O verso 4 nos mostra que ao dar uma promessa, Deus inspira o seu povo a orar.
O salmista suplica então as misericórdias prometidas a seu povo, descrita como retos de coração. E aqui ele diz que esses retos de coração são os bons. Quem são esses bons? Os que fazem a vontade do Senhor e guardam a sua aliança. Perceba para quem que ele está dizendo: para um povo que se desviou do seu caminho, para um povo que se deixou levar pelo pecado e pela concupiscência do seu próprio coração. Mas era um povo amado do Senhor. Era um povo que precisava passar por uma disciplina para reconhecer o seu estado e se voltar completamente, coração completo, íntegro, diante do Senhor. Quando nós olhamos esse texto do verso de Provérbios, os maus inclinam-se perante as faces dos bons, os perversos junto às portas do justo, nós vamos perceber que dentro da perspectiva geral em Provérbios, essas promessas são validadas pela experiência. Por quê? Porque aqueles que experimentam saúde e riqueza são normalmente, em geral, aqueles que são sóbrios, aqueles que são justos, aquelas pessoas de ânimo, que têm domínio próprio. Abra Provérbios capítulo 23. Verso 29 a 35. Muitas vezes nós não conseguimos perceber isso porque as nossas mentes estão turvadas, os nossos olhos só conseguem ver aquilo que nós estamos percebendo ali no momento, como Pedro, que sai ao encontro do Senhor Jesus das águas, e o Senhor manda que ele venha, e ele começa a titubear. Por quê? Porque ele tira os olhos do Senhor e olha aonde ele está. Eu estou no meio do mar, eu estou no mar. São ondas, são turbulência aqui do lado. Mas ele não está percebendo que quem está chamando ele para vir é o Senhor. E muitas vezes nós somos assim. Nós olhamos a situação e a nossa visão, por maior que seja, é limitada. E não conseguimos perceber o que está por trás das coisas. O final eterno dessas coisas. E em geral, é dessa forma que acontece. Por mais ordenado que o mundo seja, a justiça, a retidão prevalecem. Veja aqui o verso 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Percebam aqui que aqueles que experimentam saúde e riqueza são normalmente o sóbrio e não o soberbo. Aqueles que são tranquilos de espírito e não os esquentados. Abra Provérbios capítulo 15, verso 18. Veja o que ele vai dizer. O homem iracudo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Abra o capítulo 19 de Provérbios, verso 19. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo de novo. O diligente e não o preguiçoso são recompensados nessa vida. Abra Provérbios capítulo 6, versos de 6 a 9. Veja o que a Escritura vai dizer. Vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Um pouco, verso 10, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Não podemos fugir daquilo que Deus estabeleceu. Por mais que o pecado tenha entrado no mundo e tenha criado
uma confusão, um caos. Esse caos está sendo controlado por Deus. E a sua justiça, ela não tarda, ela vem no momento certo, na hora determinada por Ele, segundo os seus propósitos. Por quê? Porque a verdade, a justiça e a retidão sempre vão prevalecer. O que nós esperamos muitas vezes é que nesse mundo de pecado, essas coisas sejam constantes. Mas não são constantes. Por quê? Por causa do pecado. Olhamos muitas vezes e vemos a injustiça, o logro, e muitas vezes dentro da própria igreja, dentro do próprio povo de Deus. Mas esses que se utilizam desses instrumentos, no devido tempo, eles serão chamados à presença de Deus. Eu não estou falando daquela que é inescapável. Eu estou falando também do momento aqui, nesse mundo, em que eles vão estar diante do Senhor, recebendo o juízo da parte dele. Esse juízo não vai ser cabal, e muitas vezes ele nem reconhece isso. Alguns mais sensíveis, alguns mais, vamos dizer assim, mais atentos, conseguem perceber que estão sendo punidos por Deus por causa dos seus pecados, por causa das suas atitudes. Mas eles não se arrependem. Mas a justiça de Deus sempre vai prevalecer. Matthew Henry, fazendo um comentário a respeito disso, ele diz assim: os ímpios são frequentemente empobrecidos e abatidos, de modo que são forçados a implorar, pois a sua iniquidade os leva a apuros, ao passo que os homens bons, pela bênção de Deus, são enriquecidos e capacitados a dar, e efetivamente dão, até mesmo aos maus. Eu estava estudando esse texto e eu me lembrei da nossa situação. Quando nós olhamos para a nossa situação aqui no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, o que nós temos visto? A injustiça, a corrupção e o mal prosperando. Aquele que é corrupto, injusto e imoral prevalece sobre aqueles que são justos e retos. E eu não estou falando aqui na perspectiva de crentes e descrentes, não. Eu estou falando de justos e retos aqui, eu agora estou falando aqui, aqueles que são alcançados pela graça comum de Deus. Pessoas que não amam ao Senhor, que às vezes são simpatizantes do cristianismo, ou foram influenciados pelo cristianismo, mas não são homens religiosos, pessoas religiosas, mas que foram alcançados pela graça, por essa graça comum, e são pessoas que querem fazer as coisas certas e querem agir com justiça. E muitas vezes estão em confronto com aqueles que são corruptos, injustos e declaradamente imorais no seu comportamento. Mas Provérbios não está se referindo a isso. Provérbios, quando fala do justo e do reto, ele se refere ao crente, contrapontos com o perverso, o ímpio. E olhando para o nosso país, citando o que nós falamos aqui, nós temos essa luta aqui, essa luta política entre ímpios degenerados, ímpios menos degenerados, e também os crentes que se unem numa mesma visão. E aí nós deveríamos perguntar, por que isso está acontecendo de forma tão descarada? Porque a corrupção, o logro, a imoralidade, aquilo que é distorcido, a verdade, o erro está prevalecendo, juízo de Deus. Eu sempre digo que para ficar bom, por vezes para ficar bom, tem necessidade de piorar muito. Essa é uma realidade.
Se não piorar muito, não tem como melhorar. Muitas vezes Deus se utiliza disso para chamar a atenção daqueles que são bons e retos para a justiça e para a retidão. Abra Oséias, capítulo 4 de Oséias. Veja o que o profeta está falando aqui. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, como os animais do campo e como as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, as quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote ante mim, visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais esses se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. O texto aqui fala do povo de Israel. Ali nós temos uma teocracia. Você tem o povo de Israel, você tem o mundo ao redor. Diferente da nossa situação de hoje, que a igreja está no mundo. Se fôssemos fazer uma comparação, nossa comparação melhor seria o tempo do exílio babilônico, uma comparação que o próprio texto da Escritura nos diz. Estamos vivendo na Babilônia. Mas perceba que o livro de Oséias está falando da igreja, do povo de Deus. Só que o que ele fala ali, que é o motivo para as coisas estarem tão degeneradas, é o mesmo motivo para que as coisas que estão acontecendo hoje, não somente aqui no Brasil, mas no mundo, aconteçam. A falta da proclamação e da fidelidade da igreja em pregar o Evangelho. O mundo sempre vai ir de mal a pior, mas ele é temperado pelo sal que a igreja representa. E quando o sal se torna insípido, a coisa fica feia para todos, principalmente para a igreja. Quando olhamos esse nosso tempo, nós devemos olhar em que o juízo de Deus se manifesta e também o início para a execução das promessas de Deus na Escritura. Como esse verso 19. Os maus inclinam-se perante a face dos bons. O mal precisa se manifestar para que se possa ser humilhado. E nesse meio tempo a igreja é provada em sua fé na esperança do reino eterno. Por isso, muitas vezes, as pessoas olham para textos como esse e não conseguem entender, porque pensam num triunfalismo em que o cristão sempre vai vencer em tudo. Mas esquecem que as nossas lutas e os nossos grandes desafios não é ter um bom salário no final do mês, um carro zero na porta, ter uma boa saúde. Essas coisas são boas e podem ser bênçãos na vida de uma pessoa. Mas as nossas conquistas não são essas. Nós, a cada dia, estamos conquistando o reino de Deus. Foi isso que o Senhor Jesus falou a respeito de João Batista. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. É a luta constante, a cada dia avançarmos na vida.
cristã. Essa é uma realidade, queridos, que está presente aos nossos olhos. E como conclusão dessas coisas, os maus vão se inclinar diante da face dos bons, os perversos junto às portas do justo. E muito interessante ele falar sobre isso, porque ele está falando de algo temporal ao dizer isso, mesmo porque os textos da Escritura vão provar isso, como José, como Jó e muitos outros textos da Escritura mostram o mal se inclinando e reverenciando o bom, o bem, mas nós vamos perceber aqui que o autor sagrado está apontando para algo muito maior. E nessa segunda parte ele diz assim: e os perversos junto à porta dos justos. Esse verso fecha toda a questão. Nele nós vemos que o fato dos perversos se curvarem junto às portas dos retos sugere que os retos se assentarão no lugar de julgamento e farão justiça, aliviando os oprimidos e castigando os culpados. E seria muito interessante nós entendermos o que esse verso, de forma específica, ele vai falar, porque ele está falando daquele último dia. Se nós formos perceber a expressão portas aqui, elas designam as portas da cidade. A cidade era cercada e tinha portões. E aqui seria uma metáfora para julgamento, porque era na porta principal da cidade onde as questões mais difíceis de justiça, contratos sociais eram desenvolvidos naquela época. Abra Provérbios capítulo 8, verso 3. Ele aqui está falando da sabedoria. Ele diz que junto às portas da cidade a sabedoria está gritando, e ali seria a pregação do Evangelho. Lá em Provérbios capítulo 24, abra aí Provérbios capítulo 24, verso 7. Aqui nessa tradução nós temos o entendimento claro dessa metáfora, quando ele diz assim: a sabedoria é mais alta para o insensato, no juízo a boca não terá palavra. Juízo aí é porta, literalmente. Abra Provérbios 31, 23. O texto da Escritura vai dizer assim: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Literalmente, seria assim: seu marido é estimado entre a porta. Juízes aqui é porta. A ideia é que os juízes da cidade se assentavam na porta da cidade para julgar. A porta da cidade era extremamente importante na vida de um povo. Por quê? Porque ali as pessoas se relacionavam no que diz respeito às questões sociais, administrativas, comerciais e legais. E é interessante que no mundo grego, esse lugar era praça, era ágora. Era ali na porta da cidade que tanto reis como cidadãos da cidade se assentavam para ministrar a justiça. E assim, com esse verso, nós podemos concluir que os retos se assentarão no lugar de julgamento e farão justiça castigando os culpados. E mais uma vez, o provérbio vai avançar para o final de todas as coisas, a conclusão perfeita e cabal dessas coisas. Aqui nós olhamos e podemos ver sendo julgados os ímpios por aqueles que foram oprimidos por ele. Abra 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Veja o que a Escritura vai dizer. Ele diz assim: ou não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Veja o comentário da Bíblia Reformada de Spurgeon diz. Ele diz assim: mesmo nesta vida, às vezes as pessoas más são compelidas a prestar respeito involuntário aos bons.
Mas o autor sagrado talvez esteja querendo referir-se à justiça de Deus, em que os justos são finalmente vindicados, enquanto os ímpios são levados a se prostrar diante deles no último julgamento. E essa fala de Spurgeon, ou seja, tudo que nós estamos dizendo aqui vai remeter ao primeiro capítulo do Salmo, ao Salmo 1 no verso 5, que diz assim: por isso os perversos não prevalecerão. A ideia é ficar de pé. Eles vão se ajoelhar, eles vão se prostrar. Essa é a ideia. No juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E aí o verso 6 desse capítulo de Salmo conclui: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, leva a destruição e morte. É isso que Provérbios está mostrando aqui. O caminho do logro, o caminho da injustiça, por mais que ele possa perdurar, né? Como aquele jovem no início do livro de Provérbios, que é chamado pelos seus colegas a se darem bem numa situação, e ali no texto ele vai dizer: eles estão enganados, porque o que eles estão fazendo vão levá-los à morte. Eles estavam enganando, eles estavam se dando bem com relação às outras pessoas, eles estavam fraudando outras pessoas e estavam aparentemente saindo ilesos. Por quê? Porque esse caminho que Provérbios está mostrando aqui, dos ímpios, leva à morte e à destruição. Por mais que temporariamente as coisas saiam ou pareçam que estão a favor deles. E é isso que Provérbios mostra constantemente e claramente. Matthew Henry, comentando esse verso, ele diz assim: às vezes Deus faz com que até mesmo os homens iníquos e maus reconheçam a excelência do povo de Deus. Os iníquos devem se inclinar sempre perante a face dos justos, e às vezes devem fazer isto para saberem que Deus os ama, como nós temos lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 9, que diz assim: eis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. E não só isso, os ímpios devem se inclinar sempre perante a face dos justos, porque eles vão desejar o seu favor, como no caso de Esther, Amã se prostrando diante dela, pedindo um favor dela. E também vão buscar as suas orações, como fez Josafá quando se junta com Israel e Edom contra Moabe. Ele diz assim: não há aqui um profeta do Senhor? Chegará o dia em que os retos terão o domínio, como diz o Salmo 49, 14. Como ovelhas são postas à sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova onde a sua formosura se consome. Falando dos ímpios, os retos terão domínio. E parece que nesse mundo nós temos um vislumbre do que se dará na eternidade, apesar de estarmos em um mundo caído. Então, dentro da perspectiva da queda e do suposto caos da humanidade, Deus governa e a sua justiça não é retraída desse mundo, mas aplicada no devido tempo, com propósitos redentivos. E quando Paulo, que citamos anteriormente, fala de os crentes julgarem o mundo, ele está fazendo referência ao que Cristo diz em Mateus capítulo 19, verso 28, quando diz assim: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E Calvino vai dizer assim, comentando o texto de Paulo: todo o poder de julgar foi delegado ao Filho, de tal maneira que associará, assim, nesta hora, seus santos como seus sucessores. Além disso, eles julgarão o mundo. Nesse momento, os papéis serão invertidos, porque os crentes estarão julgando o mundo pecador
incluindo seus juízes terrenos. A Escritura não só diz que eles julgarão o mundo, mas eles reinarão com Cristo na era vindoura. E eu gostaria de terminar essa nossa exposição lembrando do texto, da Escritura, da parábola do rico e do Lázaro. Essa é uma parábola bastante emblemática para nós, porque Lázaro ali estava vivendo em tormentos, mas ele descansa no Senhor, enquanto o rico despreza a Deus, usufruindo de tudo aquilo de bom que o mundo poderia oferecer. Ele vive alienado de Deus e recebe a justa punição da sua alienação. E nós poderíamos fazer aí uma comparação, uma aplicação, porque a pobreza de Lázaro e o seu sofrimento podem ser figuradamente comparadas com a nossa aflição, a aflição do crente nesse mundo, por causa do pecado. Nós vivemos em tormentos. Quem aqui não vive assim? Por causa da injustiça, por causa da maldade, por causa da impiedade, porque essas coisas movem o nosso coração, porque essas coisas nos incomodam, porque temos uma vida plena em Cristo, porque nós amamos as coisas do céu, porque nós desejamos a perfeição de Cristo Jesus em nós. Então somos como Lázaro. Por um lado, vivemos uma vida gloriosa em Cristo Jesus, mas somos atormentados por esse mundo. Principalmente os mais velhos, já tiveram esse sentimento. Eu não aguento mais esse mundo de pecado. Senhor, volta logo. Quantos crentes já disseram isso? Enquanto rico seria aquele que se deleita nas coisas terrenas e coloca o seu coração em tesouros não duráveis e somente aguarda a sua destruição, sendo amortecidos por uma falsa impressão de bem-estar. Quando nós olhamos esse texto aqui, os maus inclinam-se perante a face dos bons, os perversos junto às portas do justo. O autor sagrado queria que essa verdade paradoxal estivesse arraigada no coração daquele jovem, dos discípulos de Cristo, para que por meio dessas coisas, por mais tormento e dificuldade que estejamos contemplando e vivendo, estejamos sempre andando no caminho dos homens de bem. E por mais que soframos muitas vezes e estejamos saindo na pior, os maus vão se inclinar perante a face dos bons. Eu não sei se a injustiça que você está sofrendo será reparada por outros, reconhecendo o seu direito. Não sei se isso vai acontecer. Mas com certeza, por mais que isso não se manifeste na sua vida, o Senhor vai dar tranquilidade, vai recompensar você com outras coisas. Mas mais certeza ainda é que essas injustiças, elas serão reparadas eternamente naquele último dia, quando esses homens irão se prostrar e não vão permanecer de pé na congregação dos justos. Eles vão reconhecer que o Senhor é Cristo, que Cristo é o Senhor. Eles vão se dobrar. E se dobrarão diante de nós também, porque nós estaremos ao lado do Cordeiro.
não pelos nossos méritos, não por aquilo que fazemos, mas pela graça e pela misericórdia de Deus nas nossas vidas. Nós somos muito sem vergonha, né? O crente. E por que eu digo isso? Porque nós lemos o texto de Provérbios, lemos os capítulos de Provérbios, lemos, e às vezes a gente não entende que o caminho da justiça é o caminho que nós temos que trilhar em todos os nossos relacionamentos. Não interessa se a injustiça, o logro estão presentes. O Senhor espera de nós que estejamos firmes, que sejamos homens de bem, ou seja, que estejamos fazendo a sua vontade e que estejamos demonstrando integridade em nossos corações, fazendo a vontade de Deus acima de toda e qualquer dificuldade. O livro de Provérbios vai nos dizer constantemente: permaneça no caminho da justiça. Permaneça no caminho da justiça. Porque esse é o caminho da vida. Vamos orar. Senhor Deus Pai, mais uma vez, ó Senhor, estamos diante do Senhor, agora diante da Tua palavra, ouvindo aquilo que as Sagradas Escrituras falam no nosso coração. E todas essas coisas nos chamam a duas coisas: a permanecer no caminho do Senhor, a escolher o caminho da virtude, o caminho da santidade, o caminho da retidão, e a confiar de todo o coração no Senhor. Não para que Ele estabeleça a nossa justiça, não para que a nossa retidão seja reconhecida, mas para que a justiça e a retidão de Cristo sejam vistas por esse mundo em nossas vidas. Que o mundo possa olhar para nós e ver Cristo em nós. E contemplar a face de Deus por meio das nossas vidas. É o que nós pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.